Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma história? Gente, com toda sinceridade, essa história eu fiquei arrepiada. Eu nunca vi uma história desse tipo aqui, né? Esse relato. Nossa, deu medo mesmo. Prestem bem atenção, tenho certeza que vocês vão gostar. Alguma coisa na minha casa. É o nome, é o título, o nome da história, né? O título do relato. Quem mandou essa história foi o João. Aconteceu em São Paulo, quando ele morava em São Paulo, mas não falou a data, tá? Não disse a data. Conta o João, né, que ele saiu, ele morava com os pais e resolveu morar sozinho. Então ele alugou uma pequena casa na cidadezinha lá, porque até então ele morava no interior de São Paulo. Aí ele foi mais para a cidade, para o centro, né? E alugou uma pequena casa e foi morar sozinho. E ele estava muito satisfeito, né? Porque ele começou a arrumar a casa dele do jeito que ele queria, não tinha mais ninguém para poder falar as coisas com ele, que ele deixava as coisas fora do lugar, e estava muito satisfeito em morar sozinho. Bom, aí ele levou os pais dele lá para conhecer a casa, onde ele estava e tal, fez uma festa para os amigos também, na maior satisfação, porque não tinha mais horário para nada, podia ficar à vontade, e bom, e foi indo. No primeiro mês que ele morou lá, diz ele que não percebeu nada não, que ele ainda estava arrumando as coisas dele e tudo, né? Mas daí a pouco ele começou a perceber que algumas coisas dele sumia, desaparecia e aparecia em outros lugares totalmente diferente do que é normal estar aquilo ali. Igual a chave do carro dele, que uma vez ele procurou, mas procurou mesmo, porque ele geralmente deixava a chave do carro dentro do casaco quando ele chegava do serviço, né? E nesse dia ele procurou no casaco, procurou nas calças, nos bolsos das calças, procurou nas gavetas e nada. E ele estava precisando sair para trabalhar porque ele tinha horário. Aí ele largou o carro de lado, não quis procurar mais a chave e pegou um táxi e foi para o serviço. No que ele voltou, isso foi uma das coisas que aconteceu, tá, gente? No que ele voltou para casa, a hora que ele foi ao banheiro, ele percebeu que a chave estava dentro do banheiro, no chuveiro, no box, no chão. Aí ele achou aquilo muito estranho, né? Mas deixou para lá. Depois aconteceu uma outra coisa com ele, que foi o controle da televisão que tinha desaparecido. E quando ele foi ter fé mesmo, que ele achou, o controle estava dentro do vaso sanitário, dentro do banheiro. Diz ele que achava aquele estranho, porque geralmente as coisas, quando sumia, às vezes, muitas das vezes acontecia de aparecer dentro do banheiro. Mas já aconteceu casos que aparecia dentro do micro-ondas, aparecia dentro do congelador, dentro da geladeira, aparecia, uma vez ele encontrou a carteira dele bem enfiada assim naqueles, os videocassete antigos, né, que ele ainda tinha. Então é isso, gente, ele começou a apavorar com aquilo, mas em questão também ele pensou uma coisa, porque diz ele que a família dele falava que quando ele era pequeno, ele era, como que fala aquilo, gente? Ele era sonâmbulo, né? Ele tirava as coisas do lugar, punha em outras e tudo sem saber. Então, ele achava, né, que podia ser isso também. Então, ele não se importou muito, não. E isso foi virando rotina ali na casa dele. Às vezes as coisas sumiam, mas diz ele que não era sempre também, não. Era de vez em quando. Então, não estava pegando muito nele, né? E isso também estava até engraçado, porque ele chegava para os amigos dele e contava que uma coisa que tinha desaparecido, aonde que ela tinha, que tinha sumido, aonde que ela apareceu, que lugar que apareceu. Então, essa aqui dali virou motivo assim dele conversar com os amigos das coisas engraçadas que estavam acontecendo, dos lugares onde estava aparecendo aquilo que sumia, né? Bom, e isso foi passando.
Gente, quando foi um dia, ele conta que estava assistindo televisão, né? Ele estava assistindo, isso foi no, acho que no 5º mês que ele estava na casa, porque diz ele que até então ele não via nada também não, ele não via vulto, ele não via nada. E neste dia, se não me engano, realmente era no 5º mês que ele já estava, que ele estava, 5º e último mês que ele ficou nessa casa, porque ele ficou muito apavorado. Ele sentou para assistir televisão e quando a pessoa senta para assistir televisão, geralmente, bom, no meu caso também eu sou assim, eu apago as luzes todas, eu fico só com a televisão ligada, e foi o que ele fez também. Ele ligou a televisão, estava assistindo um filme, e diz ele que da onde que ele estava sentado, né, para assistir na televisão, tem um corredor que vai até o quarto dele, o banheiro é do lado, e o quarto dele fica com a porta aberta, dava para ver tudo lá dentro do quarto dele. Então, assim, e no escuro, né? E diz ele que chegou um determinado momento que ele notou que alguma coisa passou lá no quarto dele, estava lá no quarto dele. Ele foi, olhou de relance assim, depois olhou direito, mas não deu para ver muita coisa não, porque estava escuro, né? Ele foi e largou para lá. Aí continuou assistindo a televisão dele. De repente, ele percebeu alguma coisa, que ele olhou de lancinha, ele viu um vulto entrando para dentro do banheiro. Aí sim, aí ele apavorou, ele deu um pulo do sofá, pegou uma cadeira, acendeu a luz, foi o que ele pensou em acender a luz ali, e foi, na hora ali ele ficou tão apavorado que ele não sabia se ia, ou se ele chamava a polícia, ou se ele corria para fora. Porque dizer que foi terrível. Que até então também ele estava pensando que fosse alguém que tivesse entrado na casa, né? Algum ladrão, alguma coisa assim. Aí ele pegou essa cadeira, segurou e gritou: quem tá aí? Gritou várias vezes e nada. Aquele silêncio total. Só o barulho da televisão. Ele foi, pegou essa, continuou com essa cadeira na mão e foi andando até o banheiro, que foi aonde que ele viu o vulto entrando. No que ele passou na porta, ele viu que não tinha ninguém dentro do banheiro. E o basculante do banheiro, gente, era pequenininho. Então não tinha como alguém passar pelo basculante, né? Aí ele foi até o quarto, mas com a cadeira. Ele foi até o quarto, acendeu a luz, a janela estava fechada, tudo normal, não tinha ninguém. Ele foi e ficou com aquilo na cabeça, mas deixou passar. Aí um dia, um determinado dia, isso foi depois de uns 3 dias que aconteceu isso dele. Ah, e outra coisa, diz ele que a sala ficava fria, mas muito fria, que ele não entendia o porquê. Aí, passados uns 3 dias, ele chegando do serviço, ele disse que estava muito cansado, mas muito cansado mesmo. Ele nem quis tomar banho, não quis comer nada, ele pegou a chave, guardou o carro na garagem da casa, entrou pela porta da frente, deixou a chave da porta, na porta mesmo, que era costume dele fazer isso, pegou a chave do carro e colocou dentro do bolso do casaco. E a carteira dele também, tirou o casaco e pôs em cima do sofá e foi para o quarto dormir. Gente, no que ele deitou, que dizer que estava muito cansado, que ele pensou de apagar, né, de uma vez, mas não. Ele estava tendo dificuldade para dormir, apesar do cansaço excessivo que ele estava. Aí nisso, de repente, ele começa a escutar uns murmúrios. Pessoas conversando, né? E ele achou aquilo estranho, abriu os olhos, porque ele estava tentando dormir, abriu os olhos para escutar e para ver onde estava vindo aquilo. Aí ele foi, largou para lá e pensou, deve ser algum vizinho aí que está brigando, qualquer coisa assim. E tentou dormir novamente. E o murmúrio continuava, que aquilo já estava afetando ele, né? Incomodando ele.
Aí ele abriu os olhos e o murmúrio continuava, ele fechava os olhos de novo e daí a pouco o murmúrio começou a diminuir, foi diminuindo, diminuindo, né, o barulho, aquele murmúrio, até falar totalmente o nome dele, foi o que ele conseguiu escutar, o nome dele todinho. Gente, aí diz ele que não pensou duas vezes, ele não sabia mais o que ele fazia. E assim que ele escutou o nome dele, começou a fazer um barulho do lado da cama dele. Foi que ele arregalou os olhos, sentou naquela cama e procurou no escuro. Olhou para a cômoda também, daí a pouco nessa cômoda, atrás da cômoda, estava saindo um barulho também, diz ele que um barulho assim borbulhante, uma coisa esquisita, um barulho alto e borbulhante, parece que estava borbulhando. Diz ele que é uns barulhos que não são barulhos normais, parece barulho de outro mundo. Não é barulho que a gente escuta no normal, né? Aí ele não pensou nem de acender luz. Ele correu para a sala. No que ele correu para a sala, ele pegou o casaco dele. E isso, gente, ele estava só de bermuda e descalço. Ele pegou o casaco e deu de querer sair na porta da sala, porque ele deixou a chave na porta, a chave não estava. Aí ele apavorou, no que ele apavorou, ele começou a escutar um barulho de uma pessoa saindo de dentro do banheiro. Sabe quando a pessoa anda com as meias encharcadas de água e vai fazendo aquele barulho no assoalho? Aí ele diz que o que ele pôde fazer na hora foi ficar mesmo muito amedrontado, porque ele estava para morrer de medo, mesmo, que até eu ficaria, que você está doido? E esse barulho, mais essa pisada de meia molhada estava aproximando. Ele disse que a única coisa que ele fez foi tampar o rosto assim, para não olhar para o corredor, e passou direto para a cozinha. Quando ele chegou na cozinha, ele conseguiu abrir a porta da cozinha, saiu, pegou o corredor para ir para a garagem, para pegar o carro. No que ele vai no corredor, o portão, tinha um portão de madeira, estava trancado. Ele disse que não pensou duas vezes também não. Ele foi esmurrando esse portão, chutando, até que esse portão abriu, rebentou a tranca e tudo, abriu. Ele entrou dentro do carro. Quando ele entra dentro do carro, cadê a chave? A chave não estava no casaco. A chave tinha sumido. Gente, esse homem já estava assim, nas últimas. Quer dizer que nunca teve tanto pavor na vida dele. Aí ele olhou para casa, né? Pensou em voltar para procurar a chave. Mas no que ele olhou para casa, ele já estava meio assim, porque esses barulhos que dizer que não era uma coisa natural, não era uma coisa normal de se escutar. Ele escutou o barulhinho de uma pessoa chocalhando a chave dele, o barulhinho de, sabe? Quando você pega um chaveiro e fica assim, ele escutou esse barulho. Aí ele saiu do carro correndo e foi para a rua, falou, vou pegar um táxi. Aí ele ficou na rua esperando, procurando táxi para ir embora para a casa dos pais. E depois de muitas tentativas, é que ele conseguiu um táxi. Porque diz ele que em São Paulo, lógico, né, os motoristas não pegam as pessoas de bermuda, um casaco e descalço, né? Ficam meio cabreiros, né? Mas ele conseguiu pegar um táxi e foi para a casa dos pais. Quando chegou lá, os pais ficaram preocupados da maneira que ele chegou, né? Descalço, bermuda e casaco, sem blusa por baixo, sem nada. Foi perguntar a ele, aí o pai dele falou assim, não, vou voltar lá, deve ser ladrão. A gente chama a polícia. E aí ele não quis, ele falou, não, se era ladrão, que eu tenho certeza que não era, já saiu, já levou o que queria e pronto. Amanhã a gente vai lá. E ele estava cansado. Aí o que ele quis fazer foi descansar até de manhã, e de manhã o pai dele acordou ele e foi com ele lá na casa. Gente, quando ele chegou na casa, a única coisa que estava arrebentada foi o portão de madeira, e foi por onde que eles passaram, né? Que ele quebrou o portão.
Aí eles entraram e ele sabia que tinha deixado a casa aberta, mas ele não podia fazer nada, porque ele estava morrendo de medo, dizer que não ia voltar mesmo, né? Mas estava tudo normal. No que eles entraram, a porta da cozinha estava fechada, mas não trancada. Ele não tinha fechado a porta, ele abriu a porta e saiu correndo. Ela estava encostada, né? Eles abriram e ele já estava entrando com medo. E o pai dele cutucando ele por trás, né? Para ele ir entrando. Diz ele que quando eles entraram, estava tudo normal. Não tinha nada fora do lugar. Ele entrou no quarto, o quarto dele tava, a cama estava meio bagunçada, né? E do jeito que ele deixou, porque ele estava deitado. Mas o resto estava tudo normal. No que ele entrou no banheiro, ele sentiu aquela angústia. E foi aí que ele viu a chave do carro e a chave da porta da frente dentro do box, no chão. Ô, gente, dizer que só quis pegar a chave, né? E ele até depois mandou pegar as coisas dele tudo lá e ligou para o dono da casa. Porque ele ficou realmente só os 5 meses lá nessa casa. Mas antes disso, gente, eu até esqueci de falar aqui que ele tinha levado uma amiga dele, tipo uma namorada, né? Para passar lá um dia, para eles ficar mais à vontade lá na casa dele. No que eles chegaram na entrada da casa, que ele parou lá na entrada, ela falou com ele assim: "Ó, você mora com alguém?" Aí ele falou: "Não, eu moro sozinho, eu não te falei?" Aí ela falou assim: "Mas parece que tinha uma pessoa na janela olhando pra gente." Aí ele achou até que fosse brincadeira dela, né? Porque talvez ela estava querendo desistir de entrar na casa dele com ele e tal. Mas aí ele entrou, olhou, no que ele abriu a porta com ela, a sala tava um gelo, um gelo. O mais estranho, gente, é que quando ele, né, na sala, gelava de uma maneira tal que parecia que ia cair neve. É isso que ele não entendia. Por isso que ele achou estranho do pai dele falar em ladrão, porque os ladrão não ia ficar só fazendo barulho, né? Igual fizeram os barulhos que não eram barulhos normais. Então, assim, essa sala gelava. A hora que ele entrou com ela, a sala tava aquele gelo. Bom, resumindo, mas não tinha ninguém, estava tudo normal dentro da casa, ela ainda ficou lá, só que ela foi embora no dia seguinte, não quis voltar mais na casa e falou com ele que a casa dele era muito estranha, que ela não sentia vontade lá e não quis voltar lá mais. Quando os dois queriam ficar sozinhos, assim, né? Ela chamava ele para ir para a casa dela, mas na casa dele ela não voltou mais. Mas só contou isso para ele, que achava a casa muito estranha e que não sentia bem lá dentro, né? Então é isso, gente. Aí ele entrou em contato com o proprietário da casa. O proprietário da casa marcou com ele lá na casa, né? Eles foram. Ele foi, o proprietário perguntou por que ele não quis ficar mais. Aí ele contou uma história esfarrapada lá, não quis contar o que realmente tinha acontecido, mas ele percebeu que o proprietário já sabia. Só deu uma que, né, que tinha acreditado, mas no fundo, ele percebeu que o dono da casa sabia o que tinha acontecido. Talvez não seria a primeira vez que aconteceu com um inquilino, né? E até então, o dono da casa pediu para ele arrumar o portão que ele tinha quebrado e que ele não precisava também pagar a multa, né, de rescisão de contrato, né, que tem essa multa. E foi aí que ele confirmou mesmo que então o dono sabe o que acontece dentro da casa, quando ele aluga. Muito estranho, gente, muito estranho mesmo. Essa história, assim, nossa, me pegou, viu? Me pegou. Eu fiquei horas lendo essa história, horas. Porque eu vou te falar uma coisa, foi incrível o que esse cara passou, né? E ele conta, ele foi para a casa dos pais, não quis mais morar sozinho e diz ele que quando ele quiser morar sozinho, ele vai chamar um amigo para dividir um apartamento com ele, uma coisa assim, mas sozinho dizer que não mora mais não. Que a experiência não foi boa para ele. Muito estranho, né, gente?
Mas é isso aí, cada caso né, diferente uns dos outros, né? Cada um vê de uma maneira, cada um escuta uma coisa diferente. Não sei, é muito estranho. Essa história me pegou mesmo. É a primeira vez que eu ouço uma coisa assim, desse tipo. Né? Porque às vezes a gente vê muita coisa parecida, né? De acontecer. Essa eu nunca ouvi. É a primeira vez. Então é isso aí, gente. Fica aí mais essa história para vocês. E se você gostou, deixa um comentário aqui abaixo do vídeo. Deixe seu comentário e não esquece de deixar um joinha aí pra Rose Rosa. É muito bom pra mim, é muito bom pro meu canal. Tá bom, gente? Beijos no coração. Ah, e se você tem uma história, manda pra mim, manda pelo meu e-mail. É mais fácil mandar pelo meu e-mail, gente. Porque vocês escrevem a história e cola lá no e-mail, aí eu leio e passo pro computador, passo pra folha, né, imprimo, que aí fica fácil pra mim passar aqui pra vocês. Então é isso. E o meu e-mail, gente, fica abaixo da descrição desse vídeo, tá? Vocês podem olhar que meu e-mail tá ali. Pode mandar pelo Face também, tá? Beijos no coração de cada um de vocês e fiquem todos com Deus também, né? Beijos no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Até a próxima história. Tchau, tchau.